Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? E aí, vamos lá? Vamos dar continuidade na nossa planilha de controle de notas, simulando um boletim, né? Na última aula, a gente trabalhou com essa planilhinha aqui, né? A gente trabalhou com a construção, né? Com a confecção dessa planilhinha. E agora, a gente vai estar dando continuidade, onde o foco da aula de hoje, galerinha, é essa função soma, média, e a gente vai acrescentar a função máximo e a função mínimo. E nas próximas aulas também a gente vai ver outras funções como a função de multiplicação. Tudo bem? Então, antes de mais nada, vamos só recordar o formato que o ponteiro do mouse, ele se automodifica conforme a gente está manipulando o Excel. Vamos lembrar que a cruzinha branca, quando eu clico, eu seleciono, e quando eu clico, seguro e arrasto, eu seleciono mais de uma célula, tudo bem? O formato do ponteiro do mouse com duas setinhas serve para a gente redimensionar, ou seja, aumentar ou diminuir tanto coluna como também linha. Então, vamos recordar esse formatinho. Nós também vimos que quando eu coloco lá a função do formato do meu mouse, aqui no cantinho inferior direito da célula, ela fica com essa cruzinha parecendo um sinal de mais, que é o auto-preenchimento. E ela é utilizada, por exemplo, para copiar a função ou fórmula que eu usei em algum lugar e também para auto-preencher meses, anos e outros elementos textuais, ok? E a gente também vai ver agora a função de mover, tá? Então, por exemplo, então vamos só recordar: seleção, redimensionar, né? Redimensionar e auto-preenchimento. E a que a gente vai ver hoje também é a de mover, ou seja, mover, mudar de lugar o conteúdo de uma célula para outra. Então, vamos fazer a situação, pessoal. Eu preciso saber qual é a maior média dessa seleção aqui, tudo bem? Então, vamos supor que aqui eu coloquei lá maior média, tá? Só que eu não quero que ela fique aqui no endereço A12, eu preciso que ela fique no endereço E12. Então, eu digitei de forma proposital, num lugar errado, só que eu preciso colocar ela aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela, vou procurar o formato do mouse, onde tem, ó, a setinha branca com a cruzinha preta, e vou arrastar até onde eu quero, e solto. Então, com isso, pessoal, eu consigo verificar que, se porventura um dia eu digitar em alguma célula errada, eu não preciso me preocupar. É só eu selecionar ela e colocar, mover com a cruzinha preta e a setinha branca para onde eu quero. Tudo bem? Então, esse é o formato de mover, tá? Vou fazer mais uma vez pra gente testar, ó. Vou colocar agora lá, menor, média. Mesma coisa, eu vou selecionar ela, colocar o formato do mouse onde tem lá a setinha branca com a cruzinha preta e vou arrastar pra cá. Tudo bem? Bom, outra coisa também que eu acho muito interessante é isso percebem que nós estamos ainda fazendo a digitação, a edição da planilha, né? A gente ainda não começou a fazer cálculo nenhum. Então, vamos com bastante calma para nós não nos perdermos com tanta informação. Então, a gente só está recordando o formato do ponteiro do mouse e aqui a parte de mover. Bom, o que eu também vou aproveitar já nessa aula e já adiantar para vocês? Aqui no Excel, assim como nos outros programas do pacote Microsoft Office, tem essa ferramentinha aqui chamada pincel de formatação. Essa ferramenta é extraordinária, porque ela faz com que a formatação que eu usei em algum local, eu consiga copiar, eu consiga literalmente imitar em outra célula. É como se, por exemplo, essas células aqui, elas fossem invejosas e elas querem usar essa mesma roupa que essa célula tá aqui. Então, sabe aquelas amigas invejosas? Né, que você tem uma roupa nova, uma coisa nova, a pessoa vai lá e compra igual? Então, é mais ou menos isso. Então, essas duas células aqui, elas vão querer ser com a mesma formatação dessa, ou dessa, ou dessa, porque é tudo igual, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar onde já tem a formatação, vou vir aqui, ó, na ferramenta pincel de formatação, ativo ela, e olha só que o formato vem com o formato pincelzinho, tá vendo? Aí eu vou apertar, segurar e arrastar e passar onde eu quero que fique igual. Pum! Pronto, olha que bacana, gente. A mesma formatação que está aqui, ficou aqui e aqui. Por quê? Porque eu usei a ferramenta de pincel de formatação. Olha lá, ó. Gostou da aparência de uma seleção específica? Você pode aplicar esta mesma aparência em outro conteúdo do documento. É isso que a gente fez. Tudo bem? A mesma coisa aqui. Eu vou pegar essa célula que já tá com essa formatação, né, de negrito, tamanho da letra 12, cor azulzinha e por diante, e eu vou aplicar aqui também, né, por precaução. Para quê? Para quando nós termos o resultado, ele já vem com a formatação.
Então, a mesma coisa, vou clicar em qualquer uma dessas, porque todas têm a mesma formatação. Vou vir aqui na ferramenta pincel, né, de formatação, e vou apertar e segurar aqui nesses dois espaços, porque quando nós termos o resultado, ele já vai aparecer com a formatação. Tudo bem? Professora, eu posso usar isso quando eu precisar? Claro, pessoal, a partir do momento que você tem uma formatação pronta e você quer reutilizar em outras células, você pode ativar onde já tem a formatação e passar onde você quer aplicar, tudo bem? Então, vamos lá. Maior, média, vamos trabalhar com a função máximo. Então, é o máximo e aqui o intervalo de onde tem os números que o Excel vai avaliar qual é o número maior, tudo bem? Por ordem crescente, né? Avaliando entre os números propostos. Então, eu vou colocar lá, vou clicar na célula que vai ter o resultado, que é a célula F12. Eu posso, vamos lembrar que eu posso digitar como eu posso inserir. Eu, particularmente, eu gosto de digitar para ir sempre memorizando e aí exercitando o cérebro, né? E outro item que é importante, pessoal, em alguns concursos públicos que cai informática, se você sabe a forma certa de digitação, de fazer mesmo manualmente, é mais fácil, né? Porque na prova de concurso público não tem o computador para você inserir função, você tem que saber de cabeça. Então, eu gosto muito de exercitar o digitar, eu gosto muito de digitar para a gente sempre lembrar e sempre exercitando aí nosso raciocínio, tudo bem? Mas quem preferir também pode vir aqui no inserir função, tá? Mas eu prefiro digitar. Então, vamos lá, igual, máximo, abro o sinal de parênteses e com a cruzinha de seleção, que é a cruzinha branca, eu aperto na primeira nota, que é o endereço F4, e venho selecionando sem soltar o botão do mouse até o endereço F10. Solto o botão do mouse e fecho parênteses. Então, aí eu vou estar tendo como resultado a maior nota, o maior número aqui dentre esses aqui, perceberam? Vou fazer a mesma coisa aqui nesse aqui, na menor média, só que agora eu vou usar a função mínimo, tá? Então, essa função aqui que a gente vai trabalhar. Então, eu vou colocar lá, igual, mínimo, e abro o sinal de parênteses, tá? E eu vou selecionar os mesmos números. Com a cruzinha branca, eu aperto de novo aqui no endereço F4 e venho apertando sem soltar o botão do mouse até o F10. Fecho parênteses, pressiono Enter. Então, eu consigo saber exatamente qual é a maior nota e a menor nota. Percebam que eles estão alinhados na parte inferior da célula, na parte de baixo, e a gente já sabe que tem os alinhamentos aqui de cima, ó, tanto alinhamento na horizontal como alinhamento na vertical. Então, eu vou selecionar essas duas células e vou vir aqui no alinhamento na vertical, ó, vou pegar no meio, para ele ficar verticalmente centralizado, tá? E aí fica tudo bonitinho, tudo certo. Tudo bem? Professora, teve uma ocasião que eu vi em algum vídeo, algum livro, algum artigo, algo sobre uma função chamada menor e uma função chamada maior. Existem essas funções, professora? Sim, pessoal. Da mesma forma que existe essa função máximo, existe também uma função chamada maior e mínimo, uma chamada menor. Então, deixa eu só colocar aqui para explicar isso para vocês, para a gente não ter dúvida nenhuma, tá? Então, olha só, pessoal. Quando a gente trabalha com Excel, tem, assim, uma variedade de funções que a gente pode usar para nos facilitar, tá? Então, essa função aqui, igual, maior, vamos começar com maior, tá? Ela serve basicamente para quê, tá? Pra gente saber, dentro de um intervalo de números, qual é o maior número, mas eu vou estar estipulando qual é a posição dele, se é em segundo lugar, terceiro lugar e aí por diante. Então, vamos entender o seguinte, pessoal, quando a gente trabalha com a função máximo, tá? A função máximo, ele sempre vai procurar o primeiro maior número de um intervalo. Então, o máximo sempre vai procurar o primeiro maior número de intervalo. Só que vamos supor, por exemplo, que eu não quero só saber o primeiro maior número. Ai, professor, eu quero saber qual é o segundo. Igual nesse exemplo. Eu preciso, por algum motivo, saber qual é o segundo maior número, ou seja, qual é a segunda maior média, porque o aluno que está em segundo lugar também vai ganhar uma premiação, tá? Então, aqui é o aluno que ficou em primeiro lugar, e eu preciso, por algum motivo, saber quem é o segundo aluno, qual é a segunda maior média. Então, aqui, pessoal, o que eu faço? Essa posição é qual eu quero, que no caso, nesse meu exemplo, é o segundo. Então, aqui, ó, se eu fosse fazer, vamos colocar lá, ó.
Vou colocar aqui do ladinho, não, aqui embaixo, ó. Segunda maior média. Porque vamos supor que eu vou dar uma premiação para os alunos, né? Os alunos que tiveram aí uma nota maior, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar a função maior, porque o máximo ele vai procurar o primeiro, só que eu quero saber agora o segundo. Então, eu vou colocar assim, ó, igual, maior e abro parênteses. Essa matriz aqui, ó, que tá aqui, pessoal, nada mais é do que o intervalo que eu quero procurar os números que eu estou querendo que o Excel analise, que é a mesma sequência aqui que a gente usou, do endereço F4 até o endereço F10, a mesma sequência, percebam? A diferença é que agora eu preciso falar qual é a posição, porque eu quero agora, por exemplo, o segundo maior número, o terceiro maior número, o quarto maior número, eu quero agora especificar qual é a posição desse número. Que aqui na função é esse K, que é a posição, tá? Ah, professor, então eu quero saber o segundo. Então, eu só digitar o número 2, que ele subentende que é a segunda maior nota. Vou fechar o parênteses e vou apertar o Enter. Então, olha só, se a gente for agora dar uma olhada aqui, ó, nas notas dos nossos alunos, a média, né? A maior média, ó, a primeira é 9,67. A segunda é 9,17. É exatamente isso que eu descobri aqui. Ah, professor, eu quero ter certeza. Eu quero ver qual que é a quinta, né? A quinta maior nota dessa sequência. Então, vou dar duplo clique para voltar na função. Vou apagar esse número 2, vou colocar o número 5, vou apertar o Enter, né? Então, se a gente for ver lá, a primeira é essa, a segunda é essa, a terceira é essa, a quarta é essa daqui e a quinta é essa, exatamente. A quinta é 6,83. Então, essa função aqui, pessoal, maior, ela existe sim, só que a diferença é que nós temos que colocar qual é a posição que eu estou procurando. Se é a primeira maior, se é a segunda maior. Sempre quando vocês querem saber a primeira maior nota, a primeira maior valor, o primeiro maior item, é sempre o máximo porque ele já vai direto, não precisa trabalhar com esse K aí, que é a posição. Mas quando você precisa estipular o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, quando você precisa especificar qual é a posição do intervalo que você está procurando o maior, aí, claro, a gente usa a função maior, tudo bem? Então, aqui, ó, só recapitulando, essa função aqui, ó, vou usar a mesma função aqui, gente, ó, percebam que eu tô usando a mesma coisa. Essa informaçãozinha aqui é importante porque às vezes vai ter situações que você vão precisar usar a função maior, tá? E a mesma coisa com o menor, né? O menor, se eu for utilizar, eu preciso saber qual é a segunda menor nota. E que o mínimo, ele sempre vai mostrar a primeira menor nota. Aqui não. Aqui eu também vou estar estipulando assim como no maior. Tudo bem? Olha lá. Ah, então tá bom, pessoal. Vamos lá, professora. Eu quero agora fazer a segunda menor média. Então, por algum motivo, saber a segunda menor média. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar lá igual, menor. Vou abrir o parênteses. Vou selecionar as mesmas células, ponto e vírgula. E vou colocar que eu quero lá o segundo, né? O segundo número que é menor. Então, a segunda média. Fecho parênteses e dou Enter. Só que aqui, claro, ele veio com as casas decimais porque eu não tinha colocado o formato. Então, eu vou pegar aqui, selecionar onde já tem o formato, venho aqui no pincelzinho e clico aqui para ele pegar a mesma formatação. Então, se a gente for agora ver qual é a segunda menor, ó, a primeira menor é o 5,17, né? Se agora a gente for procurar o outro número, olha lá, 5,17, olha lá, 5,33. Tá vendo? Ele procurou o segundo. A mesma coisa, eu quero ver agora o terceiro menor, professora. Sem problema, vamos lá, o terceiro. Mesma coisa. O primeiro é 5,17, o segundo é 5,33. E aqui, ó. O terceiro é 6,83. Tudo bem? Então, pessoal, é importante que a gente, assim, sempre vai estar trabalhando com as necessidades do nosso segmento profissional, né? Pessoal. Quando a gente conhece as funções, fica muito mais fácil, tá? Então, vamos sempre lembrar, pessoal, a função máximo, ela serve para a gente ver o primeiro maior número de um intervalo. Primeiro. E a função mínima, o primeiro menor número de um intervalo. Quando eu preciso estipular uma posição, se é o segundo número, terceiro número, aí eu tenho que usar a função maior. Aí aqui eu consigo estipular que eu quero o segundo maior de um intervalo, ou o segundo menor de um intervalo. Tudo bem? Entenderam a diferença? Bom, então olha lá. Essa aqui
Então, é a nossa aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Então, a gente trabalhou com a função máximo, mínimo e também vimos a função maior e a função menor para nós descobrirmos aí a diferença. Tudo bem? Então, assim, eu espero que vocês estejam treinando, que vocês, assim, caso tiverem dúvidas, revejam esse vídeo, porque o importante é vocês compreenderem e não ficarem com dúvidas. Tudo bem? Grande abraço para vocês, pessoal. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus. Beijo!